Nesse bloco, vamos estudar os prismas, que são superfícies prismáticas formadas de vidro com superfícies polidas. O prisma mais famoso é o chamado prisma de dispersão. Ele é capaz de separar as componentes que formam a luz branca. Há uma primeira refração nessa superfície, que depende do índice de refração, que por sua vez é função do comprimento de onda, e uma segunda refração nessa superfície, que amplifica esse efeito. Como resultado, um feixe de luz branca ele é decomposto em várias componentes de cores distintas. Podemos também citar os prismas de reflexão. Eles controlam a orientação e a posição ou a direção de propagação de um feixe. Os prismas, eles frequentemente aparecem incorporados em muitos instrumentos ópticos, muitas vezes com o objetivo de reduzir o seu volume. Aqui estamos representando um raio incidente num prisma. Ele sofre refração uma primeira vez, refração uma segunda vez. E estamos representando aqui o desvio angular total entre o raio incidente e o raio emergente. Nós vamos agora girar ligeiramente no sentido horário esse prisma e notar que houve um pequeno aumento no desvio angular desse raio. E se nós girarmos mais um pouquinho, vamos ver que esse desvio angular diminui um pouco. Portanto, existe uma certa orientação onde esse desvio é máximo. Nessa condição, o raio que se propaga aqui dentro será paralelo à base. Essa condição é muito útil para que a gente possa calcular o índice de refração de um material. Nós podemos calcular o índice de refração do material através da razão dessas duas quantidades. O seno de φ mais delta sobre 2 dividido pelo seno de φ sobre 2. Quem é φ? É o ângulo do prisma. Quem é delta? É o desvio angular máximo que a gente encontrar. A razão entre essas quantidades nos permite calcular com muita precisão o índice de refração de um material. Essa, então, é a maneira mais usual de se calcular o índice de refração de um material, a partir de um prisma com um ângulo bem conhecido. O instrumento utilizado para isso chama-se goniômetro, em que ele mede esses ângulos com muita precisão. Quando o nosso objetivo é determinar o índice de refração de um líquido, se usa um prisma oco e se preenche esse prisma oco com o líquido que se deseja medir o índice de refração. E de uma forma equivalente, você consegue calcular o índice de refração de um líquido. Isso é usado quando se deseja fazer, por exemplo, um exame químico numa substância ou numa substância biológica, onde o índice de refração te dá alguma informação útil para avaliar aquela substância. Existem prismas de diferentes formatos para diferentes aplicações. Vou dar poucos exemplos aqui. Esse é um prisma chamado pentaprisma. Ele tem a forma de um pentágono não regular, mas os ângulos dele são calculados de tal forma que você tem uma propriedade interessante. O raio incidente sofre duas reflexões e emerge, sempre formando um ângulo de 90 graus com o raio incidente. Se você incidir esse raio aqui um pouquinho inclinado no sentido horário, anti-horário, ele vai sair do outro lado, também inclinado no sentido horário ou anti-horário, de tal forma que o ângulo relativo entre o raio incidente e o raio emergente sempre formam 90 graus. É como se fosse um esquadro óptico. O prisma de 90 graus talvez seja um prisma mais utilizado. Ele tem dois ângulos de 45 graus e um ângulo de 90 graus, e ele promove a reflexão interna total de uma imagem através da hipotenusa. A hipotenusa é um vidro não revestido, mas em função da reflexão interna total, ele funciona como um espelho. Ele tem uma propriedade interessante também. Você incidir um raio numa direção como essa que está representada aqui, ele vai sofrer a primeira reflexão, a segunda reflexão, e o raio refletido pela segunda reflexão, ele sempre será paralelo ao raio incidente. Mesmo se você girar um pouquinho o prisma, você vai notar que esses raios incidentes e refletidos sempre são paralelos. Essa é uma propriedade interessante desse tipo de prisma. Prismas de 90 graus são muitas vezes usados em binóculos, para que a gente possa encurtar um pouco o tamanho do binóculo. Algumas vezes os prismas são também utilizados para que a gente inverta
uma imagem que poderia estar de cabeça para baixo, e para quem usa um binóculo, não é uma boa ideia trabalhar com imagens de ponta cabeça. E, finalmente, os retrorefletores, que são um tipo especial de prisma, têm uma propriedade muito interessante. Eles são formados geometricamente como se fossem o canto de um cubo. Por isso que em inglês eles são chamados de cube corners. Imagine que se você pudesse pegar o canto de um cubo e cortar ele dessa forma, de tal maneira que você preservasse esse triedro aqui. Você formaria uma peça, e é essa peça que nós estamos interessados. Quando a gente agora observa essa peça pelo outro lado, nós vamos verificar que ela contém aquele triedro, e ela foi cortada obliquamente, e ela foi arredondada aqui, para que ela fique mais fácil de ser utilizada. Mas esse tipo de prisma, ele tem essa propriedade. Um raio de luz incide na primeira superfície, incide numa segunda superfície, incide numa terceira superfície e sempre volta paralelo ao raio incidente. No caso do prisma de 90 graus, esse paralelismo se observa se o raio estiver no mesmo plano. No caso do retrorefletor, esse raio sempre será paralelo, independentemente da orientação espacial do retrorefletor. Aqui nós temos exemplos de retrorefletores comerciais e aqui um deles em ação. O raio refletido é sempre paralelo ao raio incidente, independentemente da rotação que você aplique, seja no eixo horizontal ou no eixo vertical. Os astronautas de uma dessas missões Apollo deixaram na Lua um retrorefletor desse. Os cientistas enviaram um pulso de laser da Terra até esse retrorefletor, conseguiram acertar lá, e o raio que voltou refletido voltou na mesma direção, e com base no tempo de voo do pulso de laser de ida e volta, foi possível calcular a distância entre aqueles pontos, entre a Terra e a Lua, com uma incerteza menor do que 200 milímetros. Existem outros prismas que você encontra comercialmente, e eu deixo um link para que vocês visitem páginas de fabricantes de prismas.